Vamos lá, contrato de doação, tá? A primeira coisa que eu trago para vocês aí no nosso material é o regramento legal, Leonardo, onde eu encontro o regramento, né, do contrato de doação. O contrato de doação, o regramento dele dentro do Código Civil está entre o artigo 538 e artigo 564. Né? Vocês podem observar que eu tenho aí uma boa quantidade de artigos regulando uma espécie contratual. Por isso é muito importante. Façam essa primeira anotação. Leonardo, eu tenho que ler todos esses artigos? Sim. Contrato de doação é importantíssimo que vocês façam a leitura de todos esses artigos, tá? Porque eles são muito importantes. Muitos deles nós precisamos fazer a leitura mais de uma vez para que possamos entender, mas em nossa aula nós não podemos, né, nem temos tempo para isso, para ficar lendo artigo por artigo e explicando cada um dos artigos. Então, nosso objetivo é mostrar a estruturação do contrato de doação para vocês, apresentar uma visão geral, e o aprofundamento disso fica por parte de vocês. Eu sempre indico que vocês façam a leitura dos artigos e complementem tanto o material aqui que eu disponibilizo para vocês, quanto o que é falado na aula. Vocês devem aprofundar isso por meio da leitura de uma ou mais doutrinas, para que vocês possam ter uma melhor compreensão do contrato de doação, tá bom? Mas eu poderia começar falando sobre o conceito de doação, já falando para vocês, já afirmando para vocês que o contrato de doação, o artigo 538, ele traz cadê? Um conceito. Então, quando eu leio o contrato, o artigo 538, eu já consigo antever, eu já consigo entender a conceituação do contrato de doação. Olha o que diz o artigo 538. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para outro. Aqui eu já tenho uma grande diferença do contrato de doação para as outras espécies contratuais que nós já vimos. Eu poderia confrontar aqui com o contrato de compra e venda e com o contrato de troca. Em ambos os casos, uma das partes no contrato transfere bens do seu patrimônio e recebe algo de volta. Enquanto no contrato de compra e venda, a pessoa que transfere bens do seu patrimônio, ela recebe dinheiro. No contrato de troca, a pessoa que transfere bens do seu patrimônio recebe um outro bem. Então, observem que nos dois casos, nessas outras duas espécies contratuais, há uma contrapartida da outra parte. E quando eu olho para o artigo 538, que fala sobre doação, eu já observo a ausência dessa contrapartida. Então, fica fácil entender que o contrato de doação é aquele no qual você transfere alguma coisa do seu patrimônio para outro sem receber nada em troca. Basicamente é isso que é o contrato de doação. Eu entrego o meu celular para alguém e não recebo nada de volta. Então, é um tipo contratual tipificado na lei, é um tipo contratual nominado. Mais à frente nós vamos ver a classificação do contrato de doação, mas eu já sei, eu já parto dessa ideia, né, de um fundamento principal que uma determinada pessoa transfere coisas do seu patrimônio, parte do seu patrimônio para alguém, sem receber nada em troca, ok? Então, essa é a ideia. Então, o artigo 538, ele pode ser entendido como o próprio conceito do contrato de doação, mas para ilustrar a nossa aula, eu trouxe também a definição do professor Flávio Tartuso, que ele diz: pela doação, o doador transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o donatário sem a presença de qualquer remuneração, né? Sem a presença de qualquer remuneração. Então, eu tenho duas partes, uma transferindo coisas do seu patrimônio para
outrem sem receber nada em troca. Quais são as características, né? O que eu posso identificar como principais características e o que eu teria de ponto relevante, né, dentro do contrato de doação, Leonardo, que pode, que é importante que façamos uma discussão. Primeiro, eu trouxe 4 características básicas ali, identificadoras do contrato de doação. A primeira delas é que a doação é um contrato, então eu não tenho como pensar ou imaginar diferente. Durante algum tempo, a doutrina fez essa discussão se a doação seria ou não um contrato, então nós sabemos que é um contrato. Deve existir no contrato de doação o animus donandi, ou seja, a vontade de doar por liberalidade, ou seja, uma liberalidade nessa entrega de parte do seu patrimônio sem receber nada em troca. É obrigatória a transferência, o ato de transferir. Nós vamos ver mais à frente também que uma das características do contrato de doação, ele é um contrato real, ele se aperfeiçoa com a entrega, ou seja, a formação dele se dá quando a pessoa entrega a coisa que foi doada. E, por fim, uma outra característica importante é a aceitação da doação pelo donatário. Tem 2 figuras que vocês já devem e precisam se familiarizar com elas, que é a figura do doador, que é aquele que detém o patrimônio que vai ser transferido, e a outra figura é a figura do donatário, que é aquele que recebe a coisa. Então, quando nós falamos em doador, é aquele que transfere, e quando vocês ouvirem a palavra donatário, já acenda a lâmpada na cabeça de vocês de que donatário é aquele que recebe a coisa, tá bom? Então, eu trouxe essas quatro questões individualizadoras e eu trouxe 2 artigos que são importantes, que eu penso aqui para despertar o interesse de vocês em ler os demais artigos. O artigo 550, ele diz: a doação do cônjuge adúltero ao seu cúmplice pode ser anulada pelo outro cônjuge ou por seus herdeiros necessários até 2 anos depois de dissolvida a sociedade conjugal. Ou seja, a lei traz a disposição de que doação feita para o amante, ela é passível de anulação. Então, atenção, a lei traz uma disposição vedando, proibindo a doação de um dos cônjuges, ou seja, de quem é casado ao seu cúmplice. No caso, o cúmplice é o amante. Então, atenção, que o artigo 550 ele traz essa possibilidade. E eu gostaria aqui de deixar um ponto de reflexão para vocês, mas vamos imaginar que o cúmplice, no caso o amante, ele desconheça a condição de casado do doador. Persistiria ainda assim a possibilidade de anulação dessa doação? Vamos imaginar, vamos começar a utilizar os nossos fantásticos amigos. Clementino. Fazer o nosso amigo Clementino aqui. Casado com Maria Paula. Eles são casados. Mas Clementino sempre nutriu um apreço muito grande por Renata, a ingrata. Renata grande, perna grande, caneluda, alguém que possui as características que Clementino adora. Mas observem que Renata, ela desconhece, nossa amiga Renata, ela não sabe, ela sequer faz ideia que Clementino é casado com Maria Paula. Ela desconhece essa condição de Maria Paula, a flamenguista. Nós estamos muito tempo longe, né?
Maria Paula flamenguista, fanática pelo Flamengo, né? Ela apoia a decisão do presidente em retomar, do presidente do Flamengo em retomar os treinos, retomar o Campeonato Carioca, mesmo diante dessa pandemia. Mas Renata Ingrata, que é a amante de Clementina, ela desconhece a condição de casado de Clementino. A pergunta que eu faço para vocês é se o anel de brilhantes de 20 mil reais, já pensou? Um anel de brilhante de 20 mil reais, eu vou fazer até de azul aqui, ó. Anelzinho de brilhante. Que o Clementino deu para Renata Ingrata, 15 mil. Olha aí. E imaginem só, Maria Paula só descobriu esse presente porque quando do divórcio entre Clementino e Maria Paula, ela, revisando as faturas do cartão de crédito, viu que ele havia pago mais de 15, o valor equivalente a 15 mil reais em uma joalheria, né? E quando interrogou ele, questionou onde estava a joia, ele falou que tinha dado para Renata Ingrata e ela ainda de posse dessa joia. A pergunta é, poderia Maria Paula ainda assim anular essa doação, mesmo quando Renata Ingrata desconhecia a condição de casado, porque Renata não sabia que Clementino era casado, né? Não fazia ideia que ele era casado. Então fica esse questionamento para vocês a partir do artigo 550, tá? É uma boa pergunta para a prova, é uma boa pergunta, né, para questões de concurso público, ou mesmo para quem aí for pensar em já estiver pensando na sua monografia, né, essa questão da análise da boa-fé no contrato de doação, né? Isso sempre está em discussão. O contrato de boa-fé, né, sempre é permeado o contrato de doação sempre é permeado pela boa-fé, óbvio, como todos os outros contratos, mas eu vejo que no contrato de doação é algo que toma uma proporção ainda maior, ok? O outro ponto que eu trouxe para a gente poder dar uma destacada está no artigo 552, que ele diz assim, ó, o doador não é obrigado a pagar juros moratórios, nem é sujeito às consequências da evicção ou do vício redibitório. Então, coloquem uma barra nessa primeira parte. Olhem que há um ditado popular que diz assim, cavalo dado não se olham os dentes. Deixa eu ver se eu consigo melhorar essa luz, eu acho muito ruim. Cavalo dado não... Ver se melhora a nossa luz aqui. Cavalo dado não se olham os dentes. E aí a pergunta que eu faço para vocês, né, é se isso vale ou não para o nosso direito. Sabemos que vários ditados populares, né, eles guardam alguma relação com as obrigações, com os contratos. Eu já falei com vocês, né, quando nós falamos sobre aceitação, o ditado, olha, quem cala consente, né, nós já debatemos essa aplicabilidade, podemos falar assim, de certos ditos populares. Isso vai melhorar. Liguemos o ventilador. Vou tirar a camisa. Então, nós sempre debatemos a validade de certos ditos populares. E cavalo dados, segundo o nosso direito. Pode ou não olhar os dentes. O que esse ditado fala? Quando tu recebe alguma coisa de doação, acabou, tu não pode reclamar de nada. O 552, ele consagra essa ideia de que aquilo que você recebeu, né? Aquilo que você recebeu, você não pode ou não é passível de contestação. Lembrem que nós já vimos vício redibitório, que são os vícios ocultos presentes na coisa. Então, a ideia de vício redibitório não incide sobre o contrato de doação. E a evicção, que é a perda superveniente da coisa em razão de sentença, de decisão judicial,
esse é o conceito geral, também não incide, também não é aplicável ao contrato de doação. Mas vamos continuar lendo o 552. Nas doações para casamento com certa e determinada pessoa, o doador ficará sujeito à evicção, salvo convenção em contrário. Ou seja, o próprio 552 já traz uma exceção, que é nos casamentos, né, com certa e determinada pessoa. Também a exceção, eu tenho incidência de vício redibitório e de evicção nas doações com encargos. Nós vamos já ver aqui, quando nós passarmos a estudar as espécies de doações, o que é uma condição com encargo, mas já adianto para vocês que a doação com encargo é aquela em que, para que ocorra a doação, você exige que o donatário realize algo. Essa é a doação com encargo, tá? E, por fim, eu deixei um outro questionamento aqui a ser feito para vocês, é que se é possível exigir, e óbvio, quando eu falo em exigir, eu estou falando na exigência judicial, é possível exigir o cumprimento de promessa de doação. Eu digo assim, olha, eu vou te doar o meu celular. Chega o dia, eu não faço a doação. É possível que vocês ingressem com ação judicial e obtenham êxito nisso, alegando o descumprimento do Leonardo pela promessa? O que vocês pensam a respeito disso? Alguém aí já conseguiu, já fez alguma pesquisa, alguma leitura? Vou ver aqui se alguém... Deixa eu conversar no chat. O que vocês acham, pessoal? Nada? Não acham nada? Bom, o que se debate e se fala sobre isso com relação à exigência? Não é possível fazer a exigência judicial do cumprimento de promessa de obrigação, óbvio, né, se não lhe for exigido nenhuma contrapartida, nenhum encargo. Então, eu penso, né, o que se fala, né, o que se debate sobre isso, é se as doações com encargo, ou seja, aquelas em que há alguma contrapartida, algum dever do donatário, se essa é possível, sim, é possível. E também é possível, nada impede que, embora nas doações puras e simples, na promessa de doação pura e simples, não haja a exigência não haja a exigência da realização de qualquer coisa, mas vamos imaginar a seguinte situação. Eu me comprometo, deixa eu ver quem está presente aqui, para o João. Digo, João, eu me comprometo, João, a te dar um caderno para que você faça as anotações das aulas, um super caderno, muito legal. E aí o que acontece? O João, né? Ele diz assim, olha, beleza, o Leonardo me prometeu comprar um caderno, não me exigiu nada, então eu não posso exigir que ele cumpra. Mas olha só o que aconteceu. No dia que ele disse que ia me dar o caderno, eu corri na papelaria, comprei, canetas, comprei borracha, comprei lápis, já na expectativa. Por quê? Porque era séria a promessa dele. Eu entendo que, mesmo não sendo passível de exigir, ou seja, o João não pode ingressar com a ação, ou se ingressar com a ação, a chance, a probabilidade que ele obtenha o pleito é mínima, né? A ideia é que ele não tenha sucesso nesse pleito, mas eu entendo que nesse caso, nesse exemplo que eu criei, o João pode ingressar com a ação pleiteando perdas e danos do Leonardo. Olha só, tudo bem que eu não posso exigir que ele cumpra a obrigação que ele prometeu, né? A doação que ele prometeu, mas em razão da conduta dele, eu sofri prejuízo. Eu comprei caneta, comprei estojo para poder usar o caderno e agora não tenho mais
mais o caderno. Então, eu penso ser lícito e ser possível, né? Ser lícito e ser possível, sim, uma indenização por perdas e danos. O objeto seria somente... Exatamente, João. Exatamente. O objeto seria perdas e danos. Ação de reparação de perdas e danos. Ponto. Aí você vai contar a história, né? Olha, o Leonardo fez uma promessa de doação, disse que iria cumprir, né? O nosso sistema jurídico não obriga ele a realizar o cumprimento da doação, mas, em razão disso, eu acabei por realizar vários investimentos que estão diretamente ligados a isso. Tá bom? Então, é exatamente isso. O João perguntou aqui, o objeto seria as perdas e danos, então, sem o cumprimento da obrigação, sim, o negócio seria, né, a ação seria nesse sentido, tá? Beleza? Então, é possível exigir o cumprimento da promessa de doação? Regra geral, não, né? Excepcionalmente, se houver um encargo e esse encargo já tiver sido cumprido, mas a promessa de doação, mesmo pura e simples, ela não afasta a possibilidade de ação de perdas e danos. Não é uma obrigação, Regina. Eu penso que isso aí é o ato ilícito, entendeu? Ofensa à boa-fé, né? Ofensa à boa-fé. A conduta dele me levou a ter prejuízo. Ok? A conduta de prometer. Aí é óbvio, né, que eu ia alegar, não, mas ele fez porque ele quis, foi um ato dele. Mas olhem pelo lado da boa-fé, né? Olhem pelo lado da boa-fé. Por isso que os princípios, cada dia, pessoal, é por isso, entendam o que eu estou falando para vocês, é por isso que os princípios estão cada dia mais importantes nas relações pessoais, tá? Nas relações pessoais. Não é simplesmente o que está na lei. Nós temos vários regramentos que importam na hora de realizar um contrato, tá bom? Beleza? Ok? Quais são as espécies de doação? Pessoal, faltam 8 minutos para encerrar. Eu vou pedir para vocês aqui, já para a gente encerrar e voltar, para não ficar o assunto no meio, tá bom? Então, próximo tópico, as espécies de doação, a gente só encerra e volta, tá?